Senhor presidente, expediente final, deputado Anderson Nogueira, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores. Senhor presidente, primeiro, registrar mais uma vez a satisfação de reencontrá-lo na presidência do expediente final, mas não é em qualquer semana. É na semana que antecede os 200 anos da nossa querida Nova Friburgo. A Excelência ontem presidiu aqui uma sessão do nosso Fórum de Desenvolvimento Econômico com setores representativos da nossa cidade e da região de Friburgo. Tenho dito aqui o papel que Vossa Excelência representa nessa cidade, nesse parlamento, com muita dignidade, correção, firmeza em defesa dos interesses da região serrana, norte serrana do estado do Rio de Janeiro. E o debate ontem mostrou como a nossa Friburgo ainda pulsa no seu desenvolvimento, apesar de tudo que atravessou naquela catástrofe climática, mas Friburgo ainda é, no interior do Rio de Janeiro, uma referência de cidade com desenvolvimento econômico, com desenvolvimento social, com inteligência instalada com as suas instituições de educação, algumas mais do que seculares. Então eu quero registrar a satisfação de vê-lo novamente presidindo uma sessão do expediente final nessa semana que antecede os 200 anos da nossa querida Nova Friburgo. Mas venho aqui, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, e já falando também de Friburgo, falando da Escola Rei Alberto, escola do Estado, uma escola agrícola, em convênio com entidades da Bélgica, seguramente uma das unidades de educação do Estado do Rio de Janeiro focada na área agrícola, que funciona com capacidade de responder à expectativa de quem lá se matricula. O IBELGA é uma escola que é um referencial com a política da alternância educacional. Mas eu estou trazendo a lembrança do IBELGA, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, para me referir que esse Estado continua insistindo em não apresentar, ou seja, os governos sucessivamente continuam insistindo a não apresentar uma política de educação nas suas escolas agrícolas. Temos hoje, o deputado Valdec, recebendo mais uma vez a equipe diretiva do Colégio Agrícola de Campos, e a preocupação, presidente, senhoras e senhores deputados, da direção é: será que a escola funcionará ano que vem? Será que o governo do Estado fechará o Colégio Agrícola de Campos? E aí me reporto, presidente, a resistência que representam as 7 escolas agrícolas existentes no sistema estadual de educação no estado do Rio de Janeiro. Itaperuna, o Centro Interescolar de Agropecuária, de nome de Itaperuna, Colégio José Francisco Lippe, em Teresópolis, Colégio Estadual Agrícola José Soares Júnior, em Itaboraí, Colégio Agrícola Monsenhor Tomás Tejerina de Prado, em Valença, Colégio Estadual Agrícola de Magé, Colégio Rei Alberto, em Nova Friburgo, e o Colégio Agrícola Antônio Sarlo, em Campo dos Goitacazes. Vejam, senhoras e senhores deputados, que são 7 escolas na rede estadual, no caso SEDUC e FAETEC, que ainda resistem em um estado onde os governos não apresentam concretamente uma política de educação para a área agrícola. Eu aqui chamo, senhoras e senhores deputados, a atenção para um estado que tem uma empresa como a Emater, com alta expertise em desenvolvimento de tecnologia, de pesquisa
na atividade do campo no estado do Rio de Janeiro. A Emater é uma empresa estadual de referência. Nós estamos vendo uma Secretaria de Agricultura que tem a Emater sobre a sua responsabilidade, que não estabelece com as secretarias de Ciência, Tecnologia e de Educação nenhuma articulação para o funcionamento dessas escolas. Nós estamos falando de um estado que ainda tem em várias das suas regiões a atividade agrícola como um importante componente do desenvolvimento econômico, social, gerador de emprego, distribuidor de riqueza. Só lembrarmos aqui, falando novamente de Friburgo, daquele corredor entre Teresópolis e Friburgo, que é seguramente pulmão da produção hortifruti granjeira do estado do Rio de Janeiro, que engloba ainda São Francisco, que engloba ainda São José do Vale do Rio Preto, Areal, Sumidouro, mas especialmente o corredor entre Friburgo e Teresópolis. Um corredor que tem uma importância na produção hortifruti do Rio de Janeiro estratégico. Sul do estado, nós temos lá uma presença enorme também na questão da agricultura. O norte, idem. Lembrar que São José do Ubá com a questão do tomate. Então, o Rio de Janeiro insiste, os governos insistem em não apresentar um planejamento estratégico, um projeto educacional para a sua rede de escolas agrícolas. Pelo contrário, os governos dificultam o funcionamento dessa pequena rede. Os governos negam os investimentos mínimos. O governo e as suas secretarias não se articulam para um planejamento estratégico e fazer com que essas escolas sejam referência na formação de mão de obra, de novas tecnologias, de novos investimentos nessa área que ainda tem um peso significativo na atividade econômica do Rio de Janeiro. Eu quero aqui, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, trazer a palavra de que a Comissão de Educação vai resistir, vai continuar trazendo o debate da falta de políticas educacionais para as escolas agrícolas do Rio de Janeiro e vai garantir à comunidade do Antônio Sarto que não há chance. Só há duas hipóteses, deputado Valdec, para aquela unidade. Ou se incorpora o ENF, mantendo seu foco em um colégio agrícola e também colégio de aplicação, com a expertise da UENF e com um grande e importante centro que se transformou a UENF de pesquisa nessa área. Ou, se o Conselho Universitário entender que não é o caminho, a Escola Agrícola de Campos continua sob a responsabilidade da FAETEC. Não há possibilidade de uma terceira hipótese, como fechar essa escola, como alguns estão aí indicando, alguns até dirigentes do Estado. Então nós vamos deixar claro para a comunidade do Colégio Agrícola de Campos que só há duas alternativas. Ou fica na FAETEC ou se transfere para a UENF. Não há hipótese, e essa casa vai fazer a resistência através da Comissão de Educação. Essa casa vai seguramente se empenhar para que não haja possibilidade de alguém no governo pensar em encerrar as atividades do Colégio Agrícola Antônio Sarto na cidade de Campos dos Goytacazes. Muito obrigado, presidente.